O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou as declarações do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quanto ao reconhecimento do domínio da Rússia sobre a Crimeia e acusou o líder ucraniano de impedir um acordo de cessar-fogo no conflito. A reportagem é da Mariana Jangiacomo. Trump classificou a situação dos ucranianos como terrível e disse que Zelensky pode escolher entre a paz ou lutar e perder o país inteiro. Já Vance pediu que as linhas territoriais entre os dois países fiquem próximas à forma que estão nesse período da guerra. Now, of course, that means the Ukrainians and the Russians are both going to have to give up some of the territory they currently own. No momento, os russos dominam Mariupol, Luhansk e Donetsk, além da Crimeia, que já era controlada por Putin desde antes do início do conflito em 2022. Isso representa cerca de 18% de território ucraniano. O governo de Volodymyr Zelensky, no entanto, recusa fortemente a ideia e reforça que a região pertence ao povo da Ucrânia, mas afirma que segue pronto para negociar, desde que isso não represente uma rendição. O vice-presidente americano também criticou o andamento das conversas e disse que esse seria o momento do passo final para o fim do conflito. We've issued a very explicit proposal to both the Russians and the Ukrainians, and it's time for them to either say yes or for the United States to walk away from this process. A Casa Branca garante cada vez menos espaço às negociações pela paz. O secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, cancelou a ida a uma reunião em Londres sobre o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. As tratativas incluiriam diplomatas europeus e o enviado especial do governo Trump para tratar sobre o conflito, Steve Witkoff, que também não foi ao Reino Unido. Witkoff, no entanto, manteve visita marcada a Moscou ainda nessa semana. Por outro lado, a equipe de Marco Rubio atribui a ausência do secretário a questões logísticas, mas não especifica quais foram os problemas enfrentados. A falta de andamento nas negociações acontece ao mesmo tempo que a Rússia intensifica ataques contra a Ucrânia depois de uma trégua no feriado da Páscoa. Pelo menos 9 pessoas morreram depois de um drone russo atingir um ônibus de passageiros. Outro ataque com drones deixou pelo menos 2 pessoas feridas e danificou infraestruturas civis nas cidades de Odessa e Kharkiv. Mariana, na prática essa proposta não é um acordo, né? A proposta do Trump é uma rendição, é isso? É bem por aí, Caio. A proposta que o Trump apresentou, ela é composta por 7 pontos. Eles se dividem basicamente entre questões territoriais, né, o que a Rússia cederia, o que a Ucrânia cederia em troca do cessar-fogo imediato. Questões securitárias, ou seja, como que seria a dissuasão e as forças de dissuasão que ocupariam o território desocupado. Questões políticas, aí relacionadas principalmente ao impedimento de entrada da Ucrânia na OTAN, mas a permissão para que ela continue o seu pleito de entrada na União Europeia. E um ponto que eu considero muito importante, que são questões energéticas, né? Principalmente relacionado ao acesso a recursos, inclusive recursos nucleares. Então, é um plano amplo, mas que basicamente favorece o status quo atual da Rússia, dado, né, que, como a reportagem falou, a Rússia ocupa aproximadamente 18% a 20% do território ucraniano atualmente, e o que a Ucrânia deveria devolver, o que a Rússia deveria devolver à Ucrânia são apenas 2 territórios. Um deles importante, porque garante o acesso à foz do Rio Dnipro, que é estratégico para a logística ucraniana e também para a soberania fluvial, mas a Crimeia seguiria sob controle russo, e essa é uma questão inaceitável para o Zelensky, principalmente porque, né, segundo ele, a Constituição ucraniana veda que a Ucrânia reconheça esse território enquanto um território russo, dado que, para que essa cessão de território seja feita, é necessária consulta popular. E como segue em voga na Ucrânia a lei marcial, seria impossível fazer essa consulta nesse momento. Ô, Lorival, desses pontos do plano todo, tem algo que seria negociável, talvez, pela Ucrânia ou não? O plano todo é eliminado? A questão é o plano todo, Sim. né? Assim, porque, além disso, quer dizer, o 7º ponto do plano é: os Estados Unidos retiram as sanções comerciais contra a Rússia e iniciam um plano de cooperação energética com a Rússia. Então, a Ucrânia não pode entrar na OTAN, não há nenhuma garantia de segurança, não há tropas europeias, não há nada disso. Então, você tem um contexto em que não só os ucranianos, mas os europeus também veem que
é para a Rússia se recuperar economicamente, para a Rússia ser tratada em pé de igualdade com os Estados Unidos e a China, que é um dos principais objetivos do Putin ao invadir a Ucrânia. Então, os objetivos principais do Putin ao invadir a Ucrânia, impedi-la de entrar na OTAN, ser tratado como uma superpotência, tudo isso fica contemplado. Abocanhar mais território da Ucrânia também. Todo o território que ele conseguiu, quase todo o território que ele conseguiu ocupar militarmente, continua com ele. Então, ele se recupera economicamente, se reagrupa militarmente, o que ele vai fazer? Voltar para a Ucrânia, certo? E não só para a Ucrânia, provavelmente. Sim. Então, é por isso que, para a Europa, e não só para a Ucrânia, esse plano é inaceitável. O Marco Rubio, quando senador, ele propôs uma lei no Congresso americano que impedia os Estados Unidos de reconhecer a ocupação da Crimeia pela Rússia. Em 2018, quando o Mike Pompeo era secretário de Estado do Trump, ele disse que os Estados Unidos jamais reconheceriam a ocupação, a anexação da Crimeia pela Rússia. Então, assim, como que você pode acreditar em compromissos dos Estados Unidos em relação à Ucrânia se você é ucraniano? Em 94, Estados Unidos e Reino Unido convenceram a Ucrânia a abrir mão do seu arsenal nuclear, oferecendo proteção militar junto com a Europa. Então, a Ucrânia não tem por que acreditar nas propostas e quando ela olha para esse acordo, ela vê realmente que ela está sendo vendida, né? E vendida no sentido também de que Zaporizhia, a usina nuclear maior da Europa, fica sob controle americano. Um apêndice dessa proposta impõe a assinatura por parte da Ucrânia de um acordo no qual ela entrega mais da metade dos recursos minerais para os Estados Unidos. Então, é a divisão da Ucrânia, um lado colonizado pela Rússia, outro lado pelos Estados Unidos. Mariana, diante disso, desse cenário, está em curso uma trégua, né? Mas com esses termos, certamente a gente pode ver, pode esperar nos próximos dias, nas próximas semanas, o fim dessa trégua por definitivo? Eu acredito que sim, até porque essa trégua não foi respeitada integralmente, né? Ambos os lados estão se condenando mutuamente de terem violado o cessar-fogo durante o período acordado para Páscoa. Então, na minha leitura, a gente não deve esperar que haja uma permanência dessa trégua, mesmo que parcial, né? E um ponto interessante para a gente pensar também é o que a Ucrânia ganha, né, com esse acordo de paz, aí construindo em cima do argumento que o Lorival acabou de mencionar, sobre ser um acordo que entrega a Ucrânia e beneficia plenamente a Rússia nas suas demandas. O que os Estados Unidos está tentando vender para a Ucrânia como a principal vantagem é o cessar-fogo. É a ideia de que o cessar-fogo não será obtido de outra forma que não seja por meio desse acordo e que não seja por meio de um engajamento direto dos Estados Unidos na negociação. E dado, né, que tanto Trump, quanto Vance, quanto Marco Rubio anunciaram que essa é a última tentativa, o que eles estão tentando vender é que é melhor para a Ucrânia garantir o cessar-fogo agora e garantir que esse cessar-fogo venha com a devolução desses dois territórios, inclusive o acesso à foz do Rio Dnipro, que é um ponto que o Zelensky vem batendo na tecla desde o início, mas, né, o acordo soa inaceitável ao Zelensky. Eu acho que essas divergências de fundo estão diretamente relacionadas com o fato da reunião que deveria ter acontecido hoje em Londres ter sido um fracasso retumbante e a gente não ter conseguido avançar, né, na paz, para acabar, sobretudo, com o sofrimento do povo ucraniano e com todas as pessoas que estão sendo atingidas direta ou diretamente por esse conflito. O Lorival, o Trump e o Rubio disseram na sexta, salvo engano, de que se não houvesse progressos nessa tentativa de acordo, os Estados Unidos se retirariam, né, de toda essa tentativa deles. Você apostaria que, de fato, não haverá, né? Claro que está bem claro aí pela posição de vocês de que não haverá um acordo, mas os Estados Unidos se retirando, eles vão se retirar mesmo? E qual que é o impacto? Se retirarem mesmo, né, os Estados Unidos dessa negociação, qual que seria
o desenrolar dos fatos ali? O Trump disse que resolveria isso em 24 horas e no dia 29 o governo dele completa 100 dias. Isso é muito simbólico, ele fica muito vulnerável, vai ficar claro o fracasso, né, de mais uma das promessas dele. O plano inicial, que era do Keith Kellogg, que é um general que conhece bem a Ucrânia, foi várias vezes, e que estava em Londres hoje, era de, se a Rússia não adere a um cessar-fogo, os Estados Unidos aumentam a ajuda militar à Ucrânia. Se a Ucrânia não adere, os Estados Unidos retiram a ajuda militar à Ucrânia. Esse plano foi desarmado, não foi cumprido, né? E ele se tornou, o Keith Kellogg, um negociador júnior, tanto que ele estava lá numa reunião que foi degradada, né? E o Steve Witkoff, que se tornou o negociador sênior, que é um empresário do ramo imobiliário, amigo do Trump, que nunca tinha estado na região, que não entende nada de Ucrânia nem de Rússia, ele negocia Rússia, Ucrânia, faixa de Gaza, Irã, sem entender nada de nenhum desses assuntos. E está indo para o 5º encontro com o Putin. Ou seja, ele cancela a ida dele a Londres, mas mantém as conversas com o Putin. E ele tem defendido um progresso direto com a Rússia e tem defendido entregar esses territórios. Por quê? Porque ele está sendo ali ludibriado pelo Putin, que é uma pessoa muito experiente, muito inteligente, tal, falando com uma pessoa que não entende nada do assunto. Que outro dia, numa entrevista, ele foi tentar falar os nomes das 4 regiões, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, não conseguiu lembrar nenhum nome e confundiu com a Crimeia. Depois de 3 reuniões com Putin que ele já tinha tido. Então, assim, ele está indo para lá. O que isso significa? Que as negociações entre Estados Unidos e Rússia, no que diz respeito à retomada das relações e ao aprofundamento de uma parceria em relação ao que era antes, está em pleno curso. Sim. Mariana, diante disso, para finalizar, a Europa está vivendo um momento de guerra comercial, analisando ali possíveis retaliações, reações comerciais ao Trump, ao tarifaço e por aí vai. De alguma maneira, não vingando, como não vingará, tudo leva a crer que não vingará esse acordo. Estados Unidos recrudescendo os elos com a Rússia, como o Lorival coloca. A Europa fica como nisso tudo? A Europa, de alguma maneira, ela tem algum instrumento ou instrumentos militares, políticos, geopolíticos, para tentar, de alguma maneira, reforçar a sua ajuda à Ucrânia? O primeiro-ministro do Reino Unido, ele sinalizou, inclusive, que qualquer tipo de força dissuasória na Europa e para a Ucrânia não teria eficácia sem a participação dos Estados Unidos, né? Essa foi uma declaração dada nesse contexto dessa reunião a ocorrer em Londres. Então, os próprios europeus reconhecem a importância da participação dos Estados Unidos para garantir, né, esse escudo dissuasório no processo de proteção de Kiev e da retomada da Ucrânia também. Mas um ponto importante é que os europeus estavam cientes desde o início dessa questão constitucional que impede a Ucrânia de aceitar a cessão da Crimeia e que, portanto, inviabilizaria a proposta dos Estados Unidos de START, mas eles mantiveram a reunião em Londres mesmo assim, com as justificativas de que seria uma oportunidade para que a Ucrânia apresentasse uma contraproposta num fórum de alto nível e que as demandas da Ucrânia fossem ouvidas. Então, os canais de segurança, eles ficam completamente vulneráveis, mas no canal diplomático a Europa ainda tem alguns mecanismos para tentar oferecer um mínimo de espaço, um fórum de negociação para um acordo que tem se mostrado cada vez mais difícil, mas que eu acho que as partes já estão entendendo que é o único caminho, porque a continuidade do conflito para a Ucrânia pode vir a ser ainda mais deletéria do que o atual plano colocado na mesa. Quer colocar alguma coisa? A gente tem 30 segundos, Lone. É só que quando você está numa guerra, né, depois que você já perdeu muito, você voltar atrás e conceder, às vezes é mais doloroso do que seguir adiante. Você pode ir para a loucura se você recua depois de tudo que você já sofreu, tanta gente já morreu. Então esse é o estado de ânimo dos ucranianos.